Reflexão 40. Me afastar do que me faz mal me traz harmonia? Essa é uma boa pergunta, não é mesmo? Me afasto de uma experiência porque ela não me atrai ou porque ela me faz mal? E se ela me faz mal, eu me pergunto por que me faz mal? Ou simplesmente me afasto para poder ficar em harmonia? Eu sou Priscila Coller, do PK Cursos Universalistas. A forma como nos relacionamos com a realidade está baseada na maneira como vemos essa nossa realidade, na forma como nós vemos o mundo. Será influenciada pelas nossas crenças, pelas nossas questões interiores, na forma como nos identificamos com os eventos, com tudo aquilo que nos acontece, com o nosso corpo e as suas sensações, na forma como formamos a nossa personalidade e nos identificamos com ela. Então, quanto mais nos identificamos com essa nossa personalidade, mais limitamos a nossa visão em relação à realidade, essa realidade que acreditamos ser a real. E mais ainda, vamos limitando as nossas experiências em relação às infinitas possibilidades que poderíamos experienciar. Porque as possibilidades, elas não são limitadas. O universo nos traz infinitas possibilidades. Mas por que nós vivenciamos tão pouco, não é mesmo? Então, quando ficamos ali focados em nossas sensações corporais, em tudo aquilo que entendemos fazer parte de nós, aquilo que nós somos, que nós entendemos por ser a nossa realidade pessoal, mas permanecemos em uma certa dualidade, ou seja, nós acabamos categorizando, classificando os eventos que vêm até nós. Então, nós acabamos aí escolhendo e aceitando os que nos agradam e rejeitando, colocando de lado, né, os que nos desagradam. Aquilo que nos desagrada, a gente quer riscar do nosso mapa. Porque o que nos agrada, sim, é o que a gente escolhe. Então, essa visão parece uma visão bem interessante para nós, não é mesmo? Para que eu vou ficar com algo que me incomoda? Por que eu vou viver uma situação que me incomoda, né? Então, eu vou viver isso ou eu não vou viver isso? Vou riscar da minha vida? Qual é a melhor escolha? O problema que ocorre quando a gente escolhe riscar os eventos ou situações que nos desagradam, riscar o tempo todo da nossa vida, né? Tentar ao máximo entrar em contato o menos possível com essas situações, nos leva a uma outra situação que não é muito interessante para nós, para nossa evolução, para o nosso crescimento pessoal, enquanto espíritos aqui encarnados, né? Essa visão de mundo que é a nossa vai formando aquilo que julgamos ser a nossa personalidade, bem como o que se torna realidade para nós. Então é como se fosse uma bola de neve, né? Que conforme vai rolando, vai aumentando de tamanho. Nós rejeitamos isso ou aquilo, nós gostamos disso ou daquilo, isso ou aquilo que nos agrada vai formando aquilo que nós chamamos da nossa personalidade, vai moldando a nossa forma de encarar as coisas, como a gente recebe, né, tudo aquilo que nos acontece.
e nós vamos então criando uma visão nossa, uma autopercepção distorcida de nós mesmos. Nós vamos, na verdade, ou melhor, perdendo a grande oportunidade de nos conhecer verdadeiramente. Então, seja qual for a experiência que nós tivermos, ela não estará falando sobre nós? Será que não? Tudo aquilo que nós temos aí para vivenciar é atraído pelos nossos pensamentos, não é? Como nós viemos estudando aqui no decorrer de todos esses áudios, a nossa vibração ela acaba sendo resultado daquilo que a gente sente, daquilo que a gente cria enquanto pensamos, né? Das formas de pensamento que criamos, de tudo aquilo que atraímos, e as experiências elas vêm de acordo com aquilo que a gente atrai, não é verdade? E se nós estamos atraindo certas experiências que não nos agradam tanto, aquilo que nós vemos no exterior, na parte externa de nós, na verdade, também se encontra dentro de nós. Então, esse é um ponto para que possamos refletir. Se eu atraio certas situações, e se eu atraio, é porque eu sinto, porque eu vibro aquilo. E se eu tomo contato com essas situações e rejeito, na verdade eu estou rejeitando a mim mesma, uma parte de mim. Então, aí existe algo que nós não estamos olhando, na verdade. Então, quando só desejamos vivenciar o que agrada, na verdade nós estamos nos limitando, negando a nós mesmos a possibilidade de observarmos novas nuances da vida e aprendermos com elas. Quando passamos a escolher o que queremos experienciar o tempo todo, acabamos diminuindo as nossas possibilidades, limitando cada vez mais a nossa expansão da consciência e prejudicando o nosso trabalho de autoconhecimento e de autopercepção. Então, dessa forma, a amplitude da nossa mente vai ficando cada vez mais reduzida. Os nossos pensamentos vão ficando cada vez mais cristalizados e vamos adquirindo hábitos mentais mais fechados, mais presos, porque nós vamos nos prendendo a essa nossa forma fechada de pensar, de sentir e inclusive de nos ver. A seleção de experiências em nossa vida, então, ela vai gerando formas padronizadas de agir e de sentir sobre o que é certo ou errado. Vamos vendo lá, olha, isso é certo, isso é errado. E aí vamos nos identificando com tudo isso e construindo, então, o nosso mapa de mundo de uma forma mais inflexível e tacanha. Então, somos inflexíveis em nossas formas de agir, de pensar, de ver o mundo. Temos dificuldades de mudar nossas opiniões, de mudar a direção da nossa vida, porque temos até uma teimosia em ficar naquela zona de conforto que a gente se coloca, naquela caixinha segura e fechada. Então, por isso, quando ouvimos sobre o autoconhecimento, né, uma das recomendações-chave é que comecemos a nos libertar dos grilhões que nos prendem e que quebremos os paradigmas, né, os muitos paradigmas que geramos no decorrer das nossas vidas. Então, quebrar paradigmas também é necessário quando desejamos obter vivências metafísicas. Ou seja, que vivências são essas? Quando desejamos transcender em uma prática bioenergética, por exemplo, em uma prática meditativa,
ou de conexão com lugares sagrados, por exemplo. Então, os nossos pensamentos, eles acabam nos prendendo numa caixa, eles podem fazer isso conosco, numa gaiola, vamos ficar presos dentro dessa caixinha que nós nos colocamos, ou esses nossos pensamentos, eles podem ser tão livres que são capazes de nos fazer voar para bem longe, né? A transcender. Vamos pensar assim, quando a gente transcende a essa realidade que é imposta para a gente, em todos os sentidos, tanto filosoficamente quanto espiritualmente, né? Quando a gente transcende, nós estamos exercendo, então, finalmente, um pouco da nossa liberdade. Estamos quebrando paradigmas e crenças limitantes. Quando rejeitamos as experiências que não nos trazem conforto ou aconchego, acabamos limitando que surjam nossas respostas emocionais e que geremos, então, um autoconhecimento, né? Nós acabamos gerando, na verdade, em vez de autoconhecimento, a gente acaba gerando uma falsa sensação de que estamos bem em harmonia. E quando a vida nos traz situações que não podemos controlar, está fora do nosso alcance, ela vem, ela se coloca e a gente tem que viver ela. Não tem jeito. Então, nesses momentos é que nós acabamos entrando em contato com o indesejado, aquilo que a gente ficou fugindo o tempo todo, né? Nós não queremos aquilo, mas às vezes a vida traz, ou talvez muitas vezes, né? E aí então nós descobrimos como não somos tão equilibrados assim como pensávamos, né? Lógico, a gente é equilibrado quando nós estamos vivendo só, né, as doçuras da vida, mas quando a gente vive um pouco do amargo, aí sim a gente percebe que as nossas reações não são tão equilibradas assim. Então, fica para um outro áudio, para a próxima reflexão, falar um pouco então dessas nossas emoções que a gente acaba não entrando em contato.